Olá, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, que nos diz o seguinte: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. A Bíblia vai falar no livro de Esther, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, a respeito de uma jovem que tinha seu nome judia, de Hadassa. E essa jovem, ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu tinha um compromisso com Deus, ele era judeu, e os judeus habitavam na província, ali da Pérsia. A Bíblia vai dizer que o rei Assuério, ele governava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E a Bíblia vai dizer também que esse rei Assuério, ele foi casado com uma rainha com o nome de Vasti. E a Bíblia vai contar que Vasti, num determinado tempo, o rei estava muito feliz com as suas vitórias, tinha bebido, comemorado por longos dias, e ele manda chamar a Vasti para vir à sua presença. E Vasti recusa o propósito de se apresentar na presença do rei Assuério. E o objetivo desta mensagem que o Senhor propõe para os nossos corações hoje é exatamente falando a respeito de o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Para cada ser humano na face da terra, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. A Bíblia vai dizer assim: bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz, para dar a cada um segundo as suas obras. E não foi diferente com Esther. Aqui no verso 14, é uma situação muito peculiar. Por que peculiar? Porque existia um homem naquela província, e ele era um homem poderoso, ao ponto do rei Assuério colocar o anel no seu dedo, que se chamava Ramã. E Ramã, ele tinha uma indiferença muito grande contra o povo judeu, ele não gostava dos judeus. E a Bíblia vai dizer que Ramã, ele consegue fazer com que o rei Assuério edite uma ordem para extermínio completo de todo o povo judeu que habitava ali naquela região da Pérsia, em Suzã. E agora, Mardoqueu, Esther, ela automaticamente, por um propósito divino, ela foi escolhida. A Bíblia vai dizer que depois que o rei Assuério, ele dispensa Vasti, manda Vasti embora, ele entra numa solidão, numa depressão, numa tristeza, sentindo a falta de Vasti. E ele é aconselhado pelos seus súditos a arrumar, ou seja, constituir uma nova esposa. E a Bíblia diz que durante o período de 12 meses, como está escrito no livro de Esther, capítulo 2, verso 12, as moças foram escolhidas, todas as moças que moravam e viviam ao redor, ao entorno daquela província. E durante 12 meses, aquelas moças, elas estavam sendo preparadas pelo eunuco para se apresentar, para entrar na presença do rei. E é interessante que nesse período Esther também estava ali. Esther também estava se preparando, mas o que me chama a atenção é que o propósito de Deus é perfeito. Entre tantas moças bonitas, moças elegantes, somente uma foi escolhida para se tornar a rainha da Pérsia. E vocês já sabem que essa moça escolhida foi Hadassa, que se tornou Esther. O irmão dela, o primo dela, Mardoqueu, falou para ela: quando você se apresentar na presença do rei, você vai dizer que o seu nome é Esther. Por quê? Ele não queria que ela fosse identificada como judia
para que não houvesse nenhum problema para o povo hebreu daquela situação. E é interessante, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, que Esther foi coroada, ela foi escolhida, ela agradou ao rei Assuero. Esther estava lá no palácio com as suas servas, mas enquanto isso, Ramã já tinha, junto com aquela cúpula, os seus filhos, arquitetado uma forma de destruição, porque ele não gostava do povo judeu. E ele conseguiu fazer com que o rei Assuero selasse com um anel. E agora Mardoqueu, ele se vê numa situação de tristeza, porque ele ficava ao entorno ali do palácio, procurando compreender e entender, né, todo aquele processo que estava acontecendo, e também observar também, né, a sua prima, porque mesmo ele estando ali para o lado de fora do palácio, de alguma maneira ele conseguia ter alguma informação. E ele estava muito triste, e diante dessa situação, ele manda um recado para Esther. E o que me chama a atenção é que, de primeira, Esther, ela se posicionou de uma forma como qualquer um de nós poderíamos nos posicionar. Já tinha aproximadamente 30 dias que ela não entrava na presença do rei. E qualquer um, era uma lei, que entrasse na presença do rei sem ser chamado, sem ser convidado pelo rei, receberia uma sentença de morte. Mas, quando Mardoqueu, ele faz um convite, ele pede um clamor, não um convite, para que Esther intercedesse pelo povo hebreu, pelo povo judeu. Esther, ela ficou sem reação, porque ela não tinha condições de entrar na presença do rei. Mas o que me chama a atenção é a coragem desta jovem, desta rainha, porque ela decidiu entrar na presença do rei. Ela disse: olha, reúna o povo e jejue por mim, e eu e as minhas concubinas, minhas servas, nós iremos jejuar, e eu entrarei na presença do rei. Se eu tiver que perecer, que eu pereça. Então isso me chama muita atenção. Eu vejo em Esther uma determinação do tudo ou nada. Há situações na minha vida e na sua que a gente não vai compreender, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. Porque todos aqueles que obedecem a palavra do Senhor serão abençoados e Deus dá livramento. E assim Esther fez. Esther jejuou com as suas moças, Mardoqueu jejuou com o povo judeu, e dentro daquele determinado prazo, após aqueles 3 dias, Esther, ela entra na presença do rei. E quem sabe, hoje, o Senhor está te desafiando a você entrar na presença do rei com coragem, com propósito, com determinação, para que ele possa cumprir na sua vida os seus propósitos. Há situações nas nossas vidas que a gente olha para um lado e para o outro e não tem saída, mas quando nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa salvação, nós recebemos vitória. Estou agora caminhando para 2 anos que eu sofri um gravíssimo acidente, quase perdi a minha vida, um acidente de moto do Espírito Santo. Mas uma coisa me chamou a atenção, o propósito de Deus, quando eu entrei naquele hospital, na capital de Vitória, louvado seja o nome do Senhor, na capital do Espírito Santo, Vitória, capital. Quando eu entrei naquele local, após aquela cirurgia, e quando eu fui conduzido para aquele determinado leito, para aquela enfermaria, eu comecei a entender que o Senhor tinha um propósito na minha vida. Foi somente depois do acidente, quando eu entrei dentro daquela enfermaria, alguém disse assim: está chegando aí o pastor. Eu falei: eu não sou pastor, eu sou um simples servo de Deus. Mas para a glória do nome do Senhor, aquele período que eu passei de 15 a 16 dias dentro daquele hospital, entre 2 cirurgias que eu fiz, posteriormente eu fiz a 3ª, louvado seja Deus, e o Senhor me deu uma grande vitória, mas naquele período
eu tive a oportunidade de proclamar o nome do Senhor Jesus. E pela misericórdia de Deus, porque tudo é por Ele, para a glória dEle, eu alcancei uma alma para Cristo Jesus. O Senhor me deu a possibilidade de eu ganhar uma alma para Ele dentro daquele hospital. Então, muitas das vezes, não vamos entender o propósito, mas a ordem é para marchar. Esther obedeceu. Esther, ela entendeu, como está aqui escrito. E quem sabe, se para tal tempo como este chegasse a esse reino, Esther ia perecer. Assim como aquele povo judeu ia perecer, Esther também era judia, ela ia perecer. Mas ela resolveu arriscar a sua vida. E Deus honrou a Esther. E através daquela atitude, o Senhor deu graça. Ramã foi enforcado, seus 10 filhos, porque é assim que o Senhor faz. Ele permite que o nosso inimigo se levante contra as nossas vidas. Ele permite que a doença bata na tua porta. Ele permite que o desemprego bata na tua porta. Ele permite que a luta chegue a você, que alguém te afronte, que alguém até venha te agredir. Mas o Senhor também te dá graça e te dá condição, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tome posse dessa palavra profética para a tua vida neste dia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E após todo aquele episódio, Ramã foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado, ele foi coroado, foi honrado, ele ficou no local, né? Louvado seja Deus. Mardoqueu ficou no local que Ramã ocupava, e Ramã, inimigo do povo de Deus, foi enforcado juntamente com seus filhos. E isso é porque o Senhor, ele não permite que o nome dele seja envergonhado. Então, nesse dia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Neste momento, o Senhor tem um propósito para fazer na tua vida. Ore a Deus, pergunte a Ele, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E com certeza o Senhor tem um propósito, assim como Ele teve na vida da rainha Esther. Esther, ela foi feliz, teve um reino abençoado, o rei Assuero. O Senhor também quer abençoar a minha vida e a sua. Tomemos posse de uma vida com propósito, uma vida com determinação, que possamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo, e se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens, e creia que da mesma forma que Deus honrou a Esther e a Mardoqueu, Ele também vai te honrar e vai lhe honrar em nome de Jesus.